Meu querido, minha querida, estamos mais uma vez para um estudo poderoso que com certeza está trazendo resultado para a minha vida e para a sua vida. Começarmos às 7h07 da manhã, nesse horário, essa transmissão ao vivo, todos os dias, é motivo de alegria e crescimento. O resultado, o motivo é a alegria, né? Buscar a alegria, a sabedoria. O resultado, aquilo que a gente consegue ter de fruto ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Eu tenho certeza que o que nós estamos aprendendo aqui está moldando o nosso futuro, está moldando a nossa vida bem ali à frente. E eu tenho certeza que você está agraciado, agraciada com tudo que está sendo estudado aqui. Os outros dias passam muito rápido, né? Você percebe, já estamos no 13º dia. Hoje estudaremos Provérbios 13, e nós já chegamos tão rápido aqui e eu quero te agradecer, valorizar o teu tempo, dizer que eu valorizo o teu tempo, eu gosto que você esteja aqui comigo, eu gosto que você comente, eu gosto também que você compartilhe, para que não fique só entre a gente. Vamos deixar de ser egoísta e, para falar a verdade, eu quero também que você compartilhe para aumentar o alcance dessa transmissão, desse vídeo para outras pessoas. Mas não é porque eu quero ter resultado financeiro com isso, não. É porque eu quero causar impacto numa geração que vai mudar o mundo logo ali na frente. Então, quem é que tem a capacidade de fazer um homem ou mulher mudar a sua realidade, a realidade de toda a sua volta, do bairro, da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo? É a sabedoria que vem dos céus, porque já verificamos isso. Então, por isso que eu te peço, já compartilha essa transmissão com outras pessoas. Hoje, no capítulo 13, nós vamos entrar num capítulo também muito profundo. Aqui o texto vai mostrar bem claro, né, que a vida é profundamente moldada por aquilo que você escuta, não ouve, escuta, internaliza, pelo modo como você fala, usa suas palavras e pela forma como você lida com a correção. Nos momentos que você é corrigido, como é que você lida? E também pelas companhias e as pessoas que nós mantemos à nossa volta. Então, tudo isso aí fala sobre o nosso futuro profético, tá? Por que futuro profético? Porque quando você coloca uma pitada de poder, de unção, de sabedoria, de graça, de longanimidade, de amor, você está moldando, construindo um futuro profético. O futuro do qual você deseja, todos os seres humanos desejam. Afinal de contas, todos nós estamos aqui trabalhando, lutando, vivendo nessa vida com o objetivo é de termos uma vida abundante, é de nós, no mínimo, mantermos a nossa dignidade como seres humanos, nos alimentando, tendo uma boa moradia, né? E as outras coisas nos são acrescentadas. No final das contas, todos nós trabalhamos por dinheiro, mas aqui verificamos que a sabedoria nos entrega tudo isso. Ainda entrega além, entrega a riqueza, mas tem uma condição. É condicionado ao teu comportamento, com quem você anda, com quem você fala. Vamos começar as leituras por blocos. Primeiro bloco aqui, hoje são 25 versículos, eu trouxe aqui apenas 3 blocos. Ao final eu trago os eixos, né, os núcleos centrais do que foi dito em textos ou mensagens, e no final as aplicações práticas com perguntas. E depois é só o próximo dia. E eu fico ansioso de verdade pelo próximo dia, viu? Porque o resultado aqui se vê na constância. Lembra que a gente falou ontem, no capítulo 12, que a busca pelo conhecimento tem que ser algo constante, proposital e na fonte certa? Então é isso aqui que nós estamos fazendo. Todos os dias, propositalmente, estamos aqui estudando, buscando a sabedoria no que está escrito. São princípios que são imutáveis e são universais. Vamos lá para o versículo 1, começando com o título. Hoje eu acordei um pouco congestionado, esses dias estou um pouco congestionado, mas não me impede de estar aqui com você. Por isso é que eu estou te pedindo, curte essa live, compartilha, é um pagamento para mim. Esse é o pagamento. Levar essa mensagem para outras pessoas e inspirar outras pessoas a buscarem a sabedoria todos os dias. O título do capítulo 13 diz assim: O tolo não ouve o próprio pai. Versículo 1, do 1 ao 6. O filho acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem, entretanto a ambição dos ímpios é a crueldade.
A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Os justos odeiam tudo o que se parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Para finalizar o versículo 6, a justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando pecado. Muito interessante aqui, já começa dizendo: o tolo não vai ouvir o pai. Qual, qual é o outro lado, né, dessa moeda? De um lado está o tolo, que pratica a impiedade, o que é burro, literalmente. Do outro lado está o sábio, o homem sábio e a mulher sábia. Então, o sábio, ele ouve o pai, a instrução, a repreensão. O tolo, a mulher ou o homem tolo, não vai ouvir. Então, assim, quem não aceita, né, vai ter grandes problemas. E aqui fala do fruto da boca, né? O homem vai se alimentar do bem, mas a ambição do ímpio é crueldade. Ele só busca praticar crueldade, ele só busca desenvolver crueldade, maquinar o mal. Mas a pessoa que é justa, ela sabe, ela usa a palavra, né? Ela sabe usar a palavra ao seu favor, ela ambiciona, ela alcança suas ambições, mas os ímpios desejos, os desejos deles não vão estar satisfeitos, né? Tudo que for mentira, o ímpio gosta, mas ele está produzindo vergonha. O justo se afasta de tudo isso. Então, vemos aqui claramente o que é algo que é muito essencial, é que o sábio, ele aprende a ouvir. E você, eu posso te chamar de sábio, sábia. Eu não posso dizer que eu sou sábio, mas eu posso te dizer, sabe por quê? Eu vou provar, porque você está aqui agora assistindo. Você está num caminho junto comigo, nós estamos juntos estudando nessa jornada sobre a sabedoria, buscando, se nós estamos estudando sobre ela, tentando entender, ouvindo os mandamentos, os conselhos e os preceitos, nós estamos amando a sabedoria. Então, a gente vai estar, obviamente, no caminho certo e nós estamos, de certa forma, acumulando riquezas, né? Para a nossa vida, nós estamos recebendo grandes riquezas. Já, por exemplo, no caso, né, do pecador, do ímpio, ele vai ser arruinado pelo próprio pecado que ele vem a praticar. Passemos para o bloco 2, do versículo 7 ao versículo 12. Veja logo como começa esse bloco. O versículo 7 é muito poderoso. E eu vou fazer aqui um paralelo do estudo, né, eu já vou mudar já de antemão. Eu tenho uma tendência de deixar tudo aqui anotado para não sair da linearidade, mas eu acabo tendo uma visão diferente no momento e eu já vou mudar. Alguns versículos poderosos já vou explicar de imediato, no final eu explico o contexto. Versículo 7 do bloco 2 até o 12. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Aqui está falando claramente para mim, para você, para todos nós, para essa humanidade, para essa atualidade, que muitas pessoas elas assumem o dublê de rico, sabor rico, mas nada tem de fato. Enquanto alguns passam a ideia de que são pobres, mas eles possuem grandes riquezas. Aqui tem a ver com a forma que as pessoas vivem a vida. Não significa dizer que se eu gosto de me vestir bem, eu gosto de vestir coisas boas, comer coisas boas, usar coisas boas, não significa dizer que por isso eu estou assumindo um papel de rico. Porque você pode olhar, por exemplo, as minhas redes sociais e, ele está parecendo um rico. Não, é a forma que eu decidi viver a vida. Mas eu não estou dizendo, não estou querendo dizer algo, né? Até porque eu não sou rico. Eu sou rico de uma coisa, da graça de Deus. As outras coisas que são acrescentadas são consequências das coisas que nós fazemos. Eu considero como frutos, nem resultado. São os frutos. Dos frutos, você conhece uma árvore, por exemplo. Então, algumas pessoas, sobretudo nesse mundo hoje, no digital, elas têm passado uma imagem falsa de ricos e nada possuem. Aí vamos para o versículo 8, que diz assim: as riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas o pobre jamais será ameaçado. Ou seja, o rico tem dinheiro para o resgate, o pobre não tem, então ele está em paz. Versículo 9. O fulgor das luzes dos justos brilha esplendidamente,
mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente. Aqui eu vejo como a luz do justo, a luz da aurora, que ela vai começando a brilhar e depois vai chegando na sua plena iluminação. Aqui está falando, o fulgor das luzes dos justos brilharão esplendidamente em toda a sua plenitude, mas a lâmpada do perverso, ela é apagada, ela é tomada aquele oxigênio que está alimentando aquela chama. Arrogância, versículo 10. Arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aquele que busca o conselho. Então, uma arrogância, a pessoa que roga para si qualidades, ela só está produzindo contendas. Ah, eu sei resolver. Você está numa situação com 3 amigos, por exemplo. Você é o quarto e mais 3 amigos. E naquele momento, uma pessoa começa a se exaltar, mas está falando em inglês, certo? E aí, de repente, eu naquela situação, né, sei falar um pouco do inglês, mas não tenho uma habilidade na fluência ali do conversar, eu posso até travar, mas na hora eu acredito que eu sei o inglês, mas ali tem um amigo que já teve uma experiência, já morou no exterior, mas ele é um pouco mais calado e eu sou mais comunicativo. E de repente, naquela confusão, o cara vem lá, o gringo, falando inglês, mas eu sei falar inglês, deixa que eu me resolvo lá. Ao invés de eu falar para ele boa sorte, eu mando ele para aquele lugar. Então, só para você entender exemplificativamente, minha mente flui assim, com exemplos dessa forma. Então, naquele momento, a minha arrogância, eu roguei para mim uma qualidade, mas eu não verifiquei que tinha uma pessoa que sabia mais do que eu. Mas ali, por aquela arrogância, naquele momento, eu produzi uma contenda. Mas a sabedoria está com aquele que busca conselho. Então, nesse mesmo exemplo, imagine que se eu tivesse chegado e pensado, ou perguntado, ô João, vem cá, Marcos, ali, ele sabe mais inglês, ele morou no exterior, né? Então, cara, eu tô exaltado aqui, eu não tô nem entendendo o que esse cara tá falando muito rápido porque tá exaltado, e eu também tô ficando exaltado. Então, tu acha quem aqui melhor falar com ele para evitar essa briga? Eu, o Marcos, João. Aí João vai falar, não, Eric, você até sabe, mas Marcos já morou no exterior. Manda ele lá, veja, vai ter ali o que? A sabedoria. Porque eu busquei naquele momento quem seria o melhor comunicador com aquele gringo. Versículo 11. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem conquista honestamente terá cada vez mais. Mais uma vez, um código de multiplicação e prosperidade. Você arrecada de forma desonesta, você trabalha de forma desonesta, você recebe algo de forma totalmente desonesta. Você automaticamente você vai perder esse valor, vai se extinguir esse valor. Mas aquela pessoa que trabalha dirigente, que ajunta de forma honesta, vai ter cada vez mais. E aqui é o dom da multiplicação. Houve a multiplicação pela justiça. Versículo 12, para finalizar o bloco, diz assim: a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Ou seja, eu gosto muito de falar sobre expectativa. Expectativa que é adiada, deixa o coração adoecido. Aqui a gente fala já da ansiedade. Você pode ter expectativa de uma coisa, você pode ter uma ânsia de ganhar, receber, conquistar alguma coisa, mas o estado exagerado já é o problema. No caso, a ânsia que vira ansiedade. A expectativa que foi adiada deixou o coração doente, né? O coração adoecido. Mas nosso anseio, a nossa ânsia, que é satisfeita, ela renova o vigor da vida. Então a gente tem que saber dosar as nossas ânsias, saber usar a expectativa da melhor forma para evitar sofrimento, tá? Então falamos aqui claramente nesse capítulo sobre a aparência, sobre a soberba, sobre o conselho e sobre o processo, a moldagem de um diamante, né? Lapidação do diamante. Com certeza, há quem queira ser rico de todas as formas, né? Parecer rico de todas as formas. Mas não tem nada, como já disse. Isso é atual demais. E nem tudo que parece abundância é real. Muito pelo contrário. Eu estava ouvindo um podcast de um famoso, de um comediante famoso, e ele é muito sincero, é tido como doido por muitos no momento. Mas ali, talvez, ele, momento de amarguras, ele se afundou na sua própria loucura. Mas é uma loucura que pra gente, para as pessoas que estão fora, acham loucura. Mas ele está vivendo um momento, pela minha visão, o momento mais real, o momento mais verdadeiro dele mesmo, com ele e como ele se expressa para a humanidade. E ele falou algo muito sério. Ele falou que as pessoas pensam que ele é rico, mas ele só vive investimentos. Ele sai fazendo aquilo que ele sabe fazer
ganha dinheiro e aplica nas coisas dos sonhos dele mais primitivos. Ele falou uma coisa até interessante: eu tenho um sonho hoje de revitalizar um rio da cidade dele, do interior. Então, assim, veja como um cara que chegou lá, né, ele disse pra gente, olha, e disse mais ainda, cuidado com as ilusões, cuidado com as pessoas que estão à sua volta, né, cuidado com quem diz que tem muito, porque muitas vezes se aproxima só para se aproximar de você e te extrair. Então, a aparência, né, existe, né, mas o que importa é a substância, o substrato que vem do interior, certo? Então, aqui em Provérbios 13, estamos vendo uma valorização do processo. Muitas vezes essas pessoas, quando são perguntadas, essas pessoas poderosas que obtiveram resultados e ficaram famosas, por exemplo, pergunta qual o melhor momento da sua vida. Eles vão dizer que tem saudade do início, quando tudo parecia difícil, tudo parecia incerto. Porque quando chegou logo na grande receita, no grande resultado, eles viram a dor do que é não ter valorizado o processo. Então, eu que estou no processo, você que está no processo, que nós possamos valorizar, né, esse momento, que é o momento mais importante, porque a esperança, quando está sendo adiada, vai desfalecer o coração. Por exemplo, você tem o objetivo de ser o melhor na sua profissão, mas você não valoriza o micro resultado, por exemplo. Aí você deixa, não vou me alegrar aqui não vou sair com a minha esposa para jantar em comemoração a esse resultado, porque eu espero um outro, porque esse aqui ainda é pequeno, tá? Mas quem não tinha resultado nenhum, tem um pequeno resultado, já é um resultado. Então tem que, obviamente, trazer a esperança. A esperança pode ser, por exemplo, com a saída, com o jantar, com o almoço, com o café. E a gente ter que fazer isso, porque isso nos dá uma motivação diária, um motivo para a ação. Olha, eu venci hoje, amanhã eu quero vencer de novo. Me dá mais um motivo aí. O motivo é porque eu quero um resultado maior, mas esse aqui eu vou aproveitar. Esse aqui eu vou valorizar. Eu vou usufruir desse resultado, tá bom? Então, vimos isso aqui nesse bloco 2, algo muito poderoso. E sobre também conselhos, é o que nós vimos aqui. Sempre ouvir conselhos é melhor do que ser arrogante. Aquele ditado que diz assim: é melhor prevenir do que remediar. Sabe o que significa? Eu prefiro ouvir um conselho do que eu perder um membro, ou perder um dedo e ter que colocar um remédio, um curativo. Então é preferível, né, prevenir. A prevenção vem do conselho, do que trazer remédios para que e às vezes a cicatriz e a ferida fica eterna. E esse que é a questão. Dores que a gente carrega para a vida toda. Então, sobretudo os jovens, os homens, homens jovens, eu sou homem, já fui jovem, a fase da juventude, a gente ouve muitos conselhos dos amigos: faz isso porque todo mundo tá fazendo, tu tem que fazer para tu provar que tu é homem, tu tem que fazer assim, assado, e a gente acaba levado, né, nós homens, por esses impulsos, e sobretudo por conselhos malignos, maldosos, e depois, por termos praticado determinadas coisas, resta pra gente cicatrizes. Muitos vão contar falando de alegria do que viveu. Alguns, por sua vez, vão ficar com vergonha, outros tristes, mas em tudo eu vejo arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro e sincero é que produz a cura, e a cura vai trazer o resultado, depois do resultado você vai curar outras pessoas. Vamos finalizar com o bloco 3, que vai do 13, versículo 13 ao 18. O versículo 13 diz assim: quem zomba da palavra pagará caro por isso, mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna pública a sua tolice. O mensageiro ímpio tropeça em suas próprias malignidades, mas o emissário digno de confiança apresenta a salvação. Quem despreza a correção, olha, cai no escândalo e na pobreza. Desprezou a correção, você vai ser escandalizado, envergonhado e ficará pobre. Entretanto, quem acolhe a repreensão será abençoado com honra. Versículo 19. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. O tolo, contudo, jamais se desapegará do mal. Forte, viu? Versículo 20. Aquele que caminha com sábios será cada vez mais sábio. Aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado.
você é a média das 5 pessoas que você anda. Já ouviu esse ditado, essa frase? E aqui está escrito. Ou seja, se você anda com tolo, você está cada vez mais propenso a se tornar o próximo tolo. Mas se você está na companhia de sábios, você se torna cada vez mais sábio, isso é verdade demais. Versículo 21. A infidelidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é a recompensa dos sábios. O homem bom deixa a sua herança para os filhos dos seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Então, o homem bom, ele busca deixar herança para os filhos dos filhos, para os netos dos netos dos netos. É o que nós temos que buscar. Mas a riqueza de quem é ímpio. Então você que está aí olhando para o ímpio, está pensando, ele está crescendo, ele está fazendo isso. Esses dias mesmo eu vi uma situação que doeu a minha alma. Eu desejo uma coisa, mas eu vi uma pessoa que não fez esforço nenhum. Eu não estou me comparando, porque eu sei que ele é ímpio. Eu estou no caminho da justiça. Mas eu olhei e falei, meu Deus, como está difícil para mim agora conquistar isso. E aquela pessoa que não fez nada, pelo engano ela está conquistando. Na mesma hora que eu pensei, me veio o pensamento do que está em Salmo, né? Que nós não devemos olhar a prosperidade do crescimento do ímpio, porque assim a gente pode vacilar os nossos pés para o erro. Então, naquele momento, eu fui logo, veio o sentimento, eu dei nome ao sentimento, veio a emoção, eu dei nome ao sentimento, consegui processar, e para eu não cair lá para o sentimento de amargura, de incapacidade, de revolta, de ira, de inveja para com o ímpio, eu logo trouxe uma palavra. Olha quem escreveu lá, sabe, provavelmente foi Asaf, ou foi Davi, não lembro agora, mas ele disse, quando ele olhou a prosperidade do ímpio, ele quase vacilou os pés para o inferno. Então, ele deixa ele lá, porque aquilo que ele está acumulando de riqueza, um dia, na hora certa, vai ser transferido para quem é justo. Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito. Versículo 23, a boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça, eles as perdem. Ou seja, diligentemente trabalhando em sua terra pobre, sua terra limitada, você vai ter generosa colheita. Mas se não houver justiça, você vai perder essa terra. Versículo 24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem ama de fato, não hesita em corrigi-lo. O pai corrige o filho que ama. Deus te corrige porque te ama. O meu pai e minha mãe me corrigem porque me ama. Eu corrijo meu filho Miguel Salomão porque eu o amo. E geralmente eu falo, ainda que eu seja ríspido, eu não quero que ele me ame. Eu só preciso amá-lo e eu quero que ele me respeite como pai. E se eu corrigi-lo é porque eu o amo. E se nós pensarmos assim, não tenha dúvida que a gente está trilhando um caminho e estamos andando no caminho com os nossos filhos. E assim é para conosco, diretamente para com o Pai. E para finalizar, versículo 25. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente seu apetite. A alma dos perversos, contudo, está sempre faminta. Todos nós queremos um pouco mais. Mas aqui nós aprendemos, por exemplo, que em ato de sabedoria nós temos que estar satisfeitos com o que nós temos. Porque a tolice é olhar para o que a gente tem, rejeitar o que a gente tem e murmurar porque nós temos aquele pouco. Mas o pouco foi através de um sacrifício, de um esforço. Então, ainda que seja pouco, nós temos que valorizar, estarmos satisfeitos. Claro que o próximo passo todo mundo quer dar. Eu quero mais, todo mundo quer mais. Mas o primeiro passo de tudo mesmo é reconhecermos, estarmos satisfeitos com o que Deus nos proporciona, o que o nosso trabalho, graças a Deus, nos proporciona. No entanto, o perverso, que é diametralmente oposto ao comportamento do sábio, ele vai estar sempre faminto, né? Que nós possamos, como sábios, estar famintos sim, por mais resultados, por mais conquistas, por mais frutos, mas que nós possamos estar primeiramente satisfeitos, para não, até mesmo, como eu disse, rejeitarmos o nosso processo. E aqui falou, no capítulo 13, bem claro, muito claro mesmo, falou sobre processo, falou sobre algo muito profundo, falou sobre companhias, falou sobre o amor, a correção, falou sobre as mãos diligentes. Então aqui aprendemos e trouxemos alguns núcleos, que o primeiro núcleo é ouvir a correção da melhor forma, vai definir o futuro profético. Eu não vou nem explicar. Eu prefiro ser corrigido para ter um futuro profético de sucesso, de resultado, do que viver uma vida medíocre,
pobre, miserável, e depois reclamar de Deus e de todos. Segundo eixo, o desejo sem a disciplina não basta. Tem que ter o desejo com disciplina para fazer todos os dias. É por isso que eu valorizo o teu tempo, você que está assistindo aqui essa transmissão ao vivo ou gravado porque alguém te enviou, ou você mesmo que sabia, não deu tempo para assistir 77 e veio aqui para assistir. Isso aqui significa um desejo que eu tenho de saber mais, ter mais sabedoria e você de aprender junto comigo. Isso é um processo, né? E esse processo, esse desejo, sem a disciplina de estar todo dia aqui, estar encaminhando, curtindo, não tem resultado. Você precisa fazer com disciplina o que tem que ser feito. Terceiro eixo é sobre processo, que tudo praticamente aqui para mim no capítulo 13 falou sobre processo, amar o processo, sobre os conselhos e sobre o ato de humildade, de ouvir conselho, de ser repreendido, de amar a correção, tá? E o quarto eixo é sobre a palavra, a instrução e honra. Se nós temos uma palavra de verdade, temos que ouvir, porque é uma instrução, ainda que doa, e no final a gente vai ter a honra. E a quinto e último eixo é sobre a companhia que molda destino, sobre legado e formação. As pessoas que você anda vai determinar o seu futuro também, certo? Para bem ou para mal, e você deixará legado, porque a sua herança será para os filhos dos seus filhos. E o seu nome será lembrado para sempre. Isso é o legado deixado por aquele que busca a sabedoria. As aplicações práticas de hoje, eu quero deixar algumas perguntas que são seríssimas. A primeira é: você tem ouvido a correção ou você tem resistido a essa correção? Os seus desejos estão sendo sustentados por uma disciplina ou apenas por emoção? Você pode gostar de mim, por exemplo, e ficar aqui porque você gosta. A sua emoção está porque você gosta de mim. Ah, eu vou lá porque eu gosto de Érico, eu quero ser mais um espectador para não ficar vazia a live. E já disse para você claramente, eu não me importo com a quantidade de pessoas que está ao vivo, a quantidade que vai assistir. Eu só quero que uma pessoa, ainda que um punhado de pessoas, 5, escutem, gravem, anote no tábua do coração e gerem frutos e resultados. Para mim, a minha missão já está cumprida. A minha validação da minha oferta é que uma pessoa, na verdade, apenas queira isso aqui e vá até o fim, porque eu sei que ela vai ter resultado. Outra pergunta: a pressa te empurrando para os atalhos sem estruturas? Você está apressado porque você está olhando a grama do vizinho? As suas companhias te aproximam da sabedoria ou te aproximam do dano, da destruição? Você tem tratado a instrução como uma fonte de vida ou como incômodo? Porque a instrução é você ouvir a voz de alguém, de um mentor, de uma mentora. Porque eu amo mentoria, porque eu amo fazer da mentoria, é porque é um encurtamento de processo, um encurtamento do caminho. Não significa dizer que você não vai passar pelo processo, pelo caminho, mas uma pessoa que já passou pode encurtar o teu caminho. Por isso que sou amante da mentoria, de ser mentor e ser mentorado. E todos os dias eu faço isso. Eu mentoro e sou mentorado. Agora, minha primeira mentoria é essa aqui, 77. É a primeira mentoria. E com o mentor dos mentores. O mentor dos mentores, dos mentores, dos mentores, dos mentores. Quem é? Deus, o dono da sabedoria, tá? Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. Se essa mensagem falou com você, curte aqui, deixa um comentário. Qualquer comentário é suficiente para saber que você está gostando. E amanhã eu quero você aqui comigo. E lembra, quem anda com sabedoria, certo? Vai receber a repreensão, vai dominar a boca, a língua, vai escolher bem as influências que estão à sua volta e aos poucos está construindo um castelo poderoso. O que é que eu quero para a gente finalizar esse castelo? Com pedra por pedra, porta por porta, janela por janela, estrutura por estrutura. É que você esteja aqui amanhã comigo para mais um estudo da sabedoria. Amanhã será o capítulo 14. E nós estaremos chegando quase próximo do meio dessa série. Se você está gostando, no mínimo, você tem que compartilhar com 3 pessoas e amanhã combina com essas 3 pessoas para estarmos aqui estudando em conjunto. Meu muito obrigado, shalom, que Deus abençoe.